Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 36. Amém? Todos acharam? Está escrito assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornaremos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença, Senhor, neste culto, Senhor, oh, aleluia, é consagrado a Ti, Senhor, e é tão bom, Senhor, esse momento, tão maravilhoso, Senhor, essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui nesta manhã. Senhor, já oramos, Senhor, já adoramos, e agora estamos diante da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, conforme aquilo que o Senhor mesmo já determinou, Pai, para ministrar as nossas vidas, e que esta palavra encontre no nosso coração uma boa terra, e que eu seja, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos, e que o Senhor me use da maneira que o Senhor quiser, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém? Glória a Deus. Esse texto nos mostra algo que é triste, do ponto de vista espiritual. A palavra de Deus diz que Paulo e Barnabé tinham saído pregando o evangelho para muitos lugares, e Deus tinha usado eles de maneira tremenda. Uma viagem missionária muito abençoada e muito tremenda. Barnabé é aquele que Deus usou para ir buscar Paulo lá em Tarso. Paulo estava lá em Tarso, lá, e Barnabé vai buscar ele e vai levar para Antioquia, e juntos em Antioquia eles vão começar a servir ao Senhor, e lá em Antioquia Deus vai levantar profetas e vão falar: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. Então essa obra que Paulo e Barnabé estavam executando não era uma obra deles, mas era uma obra de Deus, era a direção de Deus. Deus os uniu, Deus os ajuntou, e Deus os colocou naquele propósito de pregar o evangelho. E eles vão, e algo glorioso acontece, eles são usados tremendamente. E quando eles estão partindo para a segunda viagem missionária, acontece esse episódio triste. Há versículo 39, uma contenda muito grande entre eles. E eles se apartam um do outro. E o que isso tem a ver conosco? E o que isso serve de lição para nós hoje? Primeira coisa, irmãos, é que a gente não pode tomar nenhuma decisão sem a direção do Espírito Santo de Deus. Não toma nenhuma decisão sem orar, sem buscar a presença do Senhor. Não deixa a emoção te envolver, não deixa a pressão de alguma situação te envolver para você tomar uma decisão sem você orar e ter a certeza de que é Deus que está te direcionando para aquilo. Porque isso pode significar o encerramento de um ministério, o encerramento de uma obra que Deus tinha na sua vida. Nós vamos ver aqui que talvez a emoção
de um laço de sangue tenha movido a Barnabé a levar João. E Paulo está aqui na direção do Espírito Santo, e nós vamos entender com a sequência que Paulo estava na direção de Deus. Talvez Paulo fosse um pouco mais enérgico, mas Paulo estava na direção de Deus. Porque a obra continua na vida de Paulo, mas ela não continua na vida de Barnabé, porque, se eu não me engano, é a última vez que vai citar Barnabé aqui no livro de Atos, não vai falar mais nada acerca de Barnabé. Então é triste isso. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, como Barnabé era, quando alguém é extremamente usado por Deus, como Barnabé era, mas que deixa se levar por uma emoção, por um laço de sangue, ou toma uma decisão sem buscar a direção de Deus. E talvez você esteja pensando, mas eu não tenho um ministério. Tem sim. É que você ainda não descobriu. Que você ainda não colocou nas mãos de Deus a sua vida, mas todos nós temos ministério. A palavra de Deus diz que Deus entrega talentos a cada um de nós. E no dia que nós chegarmos diante de Deus, Deus vai pedir contas dos talentos que Ele entregou para cada um de nós. O que você fez com o talento que eu te dei? Pastor, mas eu não sei qual é o meu talento. Olha lá, abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 16, você vai descobrir o talento que Deus colocou nas tuas mãos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Isso é comissão para a igreja, não é só para pastor, não é só para obreiro, não é só para alguns, é comissão para a igreja. Então você tem que pregar o evangelho, você tem que evangelizar, você tem que falar do amor de Deus, da graça de Deus, você tem que ganhar almas para Jesus. Hoje em dia parece que a igreja está perdendo um pouco essa visão de que cada um de nós tem que ganhar almas. Cada um de nós tem que ganhar almas, irmão. Cada um de nós tem que levar pessoas para o reino de Deus. Amém? Pastor, mas eu não consigo convencer ninguém. Nós não vamos convencer ninguém. Isso é a obra do Espírito Santo. A nossa parte é pregar. A nossa parte é evangelizar. A nossa parte é falar do amor de Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz, como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Então alguém tem que pregar. Alguém tem que anunciar, alguém tem que proclamar, alguém tem que orar. E o Espírito Santo vai fazer a obra. O Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai pegar aquela palavra que você semeou e ele vai fazer aquela semente germinar. Jesus disse que nós temos que nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito Santo de Deus. Então você tem que abrir a sua boca e pregar. Barnabé, aqui, pelo contexto, nós podemos entender que ele tomou uma decisão, talvez ficou irado, talvez ele ficou bravo. A gente não sabe isso, mas com certeza não foi uma direção do Espírito Santo. E nós precisamos ter um cuidado muito grande, irmãos, para que a gente não venha a sair da direção, para que a gente não venha, a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Como é que eu entristeço o Espírito Santo de Deus? Ignorando Ele, desprezando Ele. Porque a Bíblia diz que Ele está conosco para quê? Ele tem uma função específica em nós. Ele está aqui para nos guiar a toda a verdade, Ele está aqui para nos dirigir, Ele está aqui cumprindo uma lacuna que o Senhor Jesus disse, eu vou e não vos deixarei órfãos. E quando você lê os evangelhos, você não vê que os discípulos faziam o que queriam, não faziam o que queriam os discípulos. Os discípulos estavam todos seguindo a Jesus. E o Espírito Santo veio para continuar dirigindo a igreja. E nós, como crentes, nós temos que procurar buscar a direção do Espírito para a nossa vida. A Bíblia diz assim, para nós nos enchermos do Espírito, para não cumprirmos a concupiscência da carne. Encher-vos do Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós precisamos andar no Espírito. Porque o Espírito é que gera a vida, porque o Espírito é que dá a direção, porque o Espírito é que vai me levar para o centro da vontade de Deus. O Espírito Santo vai me exortar, vai me corrigir, o Espírito Santo vai me repreender, e o Espírito Santo vai me convencer que eu estou errado. Mas eu tenho que ser sensível para ouvir a voz do Espírito Santo.
E eu tenho que buscar a direção do Espírito Santo para a minha vida. E nós vemos claramente aqui que Barnabé não buscou. Ele não buscou a direção para a sua vida. Ele pega Marcos e ele navega para Chipre. Não diz que ele foi direcionado pelo Espírito Santo. Não diz que ele foi fazer a obra de Deus. Não diz nada, só diz que ele pegou pegou a Marcos e foi para lá. Olha a diferença do que aconteceu com Paulo. Versículo 40. Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Paulo partiu com briga, com contenda, com divisão, com bênção, com comunhão. Paulo vai ser enviado pela igreja. Não é o impulso da carne de Paulo, não é o impulso do coração de Paulo, não é o impulso carnal de Paulo, é a igreja, é o Espírito Santo, é a direção de Deus, e está encaminhando a Paulo. E a bênção de Deus vai seguir a Paulo, aleluia. E Paulo vai ter um propósito, versículo 41, ele vai confirmar as igrejas. Ele vai fazer aquilo que o Espírito Santo está direcionando ele para fazer. E Barnabé? Quem sabe Barnabé também foi para alguma igreja. Quem sabe Barnabé também se misturou ao povo de Deus. Mas Barnabé está fora da vontade de Deus. Fora da direção de Deus. Então, a gente tem que prestar atenção, irmão. Nem tudo que a gente faz em nome de Deus, Deus vai assinar embaixo. Ah, não, mas eu tenho o desejo de fazer aquilo. Isso é desejo do teu coração ou é direção do Espírito Santo? Porque existem coisas que são desejos do nosso coração, mas que não são a direção do Espírito Santo. Ah, mas eu quero muito fazer isso, mas você quer fazer muito isso por quê? É a vontade de Deus ou é alguma coisa de... Ah, não, mas eu... A gente acha que o bom desejo basta, não basta. Às vezes a gente acha que a boa intenção basta, mas não basta. Por quê? Porque eu tenho um senhorio sobre a minha vida. E o senhorio é celestial, é do Espírito Santo, é de Cristo. E eu tenho que seguir a orientação de Deus. Olha o que vai dizer aqui, ó. Versículo 6 do capítulo 16. Passando pela Frígia, pela província da Galácia, eles estão pregando, eles estão fazendo a obra de Deus, estão na direção do Espírito Santo. Olha o que vai acontecer. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Irmãos, aqui precisa ter muito maturidade espiritual para você perceber que nem tudo é a vontade de Deus. Pregar o Evangelho é uma coisa ruim? Não. Pregar o Evangelho é algo que não agrada a Deus? Aí vai depender se você está na direção de Deus ou não. Quem foi que impediu eles de pregar a palavra na Ásia? O Espírito Santo. Não foi o homem. Versículo 7. Quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Então, tudo que eu for fazer, eu tenho que estar na direção do Espírito Santo de Deus. Tudo que eu for fazer, até na igreja, até para mim saber se eu vou marcar alguma coisa para mim fazer, até para tudo isso tem que estar na direção de Deus. Porque aqui diz a palavra de Deus, o Espírito Santo impediu, o Espírito Santo não permitiu, mas ele não estava ali de viagem, de passeio. Eles não estavam buscando enriquecer, eles não estavam buscando as coisas da carne, eles estavam servindo a Deus, mas tem coisa que Deus não quer que você faça. Tem coisa que Deus não quer que você faça, tem lugar que Deus não quer que você frequente. Ah, mas as pessoas que estavam lá eram maus. Não, não era o propósito de Deus. Não era a direção de Deus. Naquele momento não era, irmão.
E nós temos que ser sensíveis para ouvir e para entender a voz do Espírito Santo de Deus, para não sair fora, para não acontecer com a gente o que aconteceu com Barnabé, para a gente não enterrar o nosso ministério, para a gente não enterrar a nossa vida espiritual, porque quando eu saio da direção de Deus, Deus não vai comigo, irmão. Está entendendo? Quem foi com Barnabé? O Espírito Santo não foi. Marcos foi, o Marcos que ele queria tanto levar foi, mas o Espírito Santo não foi. Marcos que ele se preocupou tanto em levar Marcos foi, mas o Espírito Santo não foi. E adiantou ele levar Marcos e não ter a presença do Espírito Santo? Não. Marcos era uma má pessoa? Não. Marcos era um servo do diabo? Não. Porque depois você vai ver Paulo falando, João Marcos é tão precioso para mim, para o meu ministério. Ele não era uma pessoa má, ele não era uma pessoa do inimigo, ele não era um servo do diabo, ele era um servo de Deus. Mas naquele momento, não era o propósito de Deus que ele fosse com Paulo e Barnabé. Não era o propósito de Deus que Barnabé seguisse com ele. Não era o propósito, irmão. Então a gente tem que estar atento àquilo que Deus está mostrando, estar atento na nossa comunhão com Deus. Pastor, como é que eu vou descobrir isso? Orando, buscando a Deus, não me precipitando em nada que eu for fazer, porque às vezes a gente pensa só para as coisas de fora, mas tudo que é da igreja não tem problema, a gente acha que tudo Deus aprova, que tudo Deus aceita. Não, não é assim não. Eu tenho que buscar a direção de Deus, para tudo que eu for fazer, irmão. Para tudo que eu for fazer, eu tenho que buscar a direção de Deus. Eu estava ouvindo essa semana o pastor pregar, eu falei, é verdade. Antigamente, até para a gente trocar de carro, a gente orava. Senhor, será que eu vou trocar? Hoje em dia, vai tudo no automático. A gente vai tudo no automático. A gente, para qualquer coisa, eu estou querendo sair desse emprego, eu estou querendo ir para outro, eu vou orar. Eu estou querendo mudar dessa casa e ir para outra casa, eu vou orar. Antigamente era toda a dependência de Deus. Hoje em dia, ele falou uma coisa que foi a verdade. A gente ficou tão sabido que a gente despreza o Espírito Santo. Que a gente está inteligente demais, a gente está sabido demais. A gente não precisa mais do Espírito Santo. É engano. A gente precisa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está vendo o que eu não estou vendo. O Espírito Santo tem um propósito que eu não consigo entender. A Bíblia diz, e aqui eu preguei já, os pensamentos de Deus são mais altos. Seus caminhos são mais altos. Eu tenho que confiar onde Deus está me levando, onde Deus está me guiando. Eu tenho que deixar Deus me guiar, eu tenho que deixar Deus me dirigir. Quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos exemplos de homens de fé que venceram dessa maneira. Diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, Abraão saiu sem saber para onde ia. Mas ele não saiu sem rumo. Pastor, como é que é isso? Não parece uma coisa contrária, contraditória? Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele não saiu sem rumo. Parece que é contraditório, mas não é. Quem estava guiando Abraão? Deus, o Espírito Santo. Então ele não saiu sem rumo, mas o rumo estava com Deus, não estava com ele. E muitas vezes Deus vai fazer assim com a gente, não estou entendendo, por que Deus pediu para fazer? Não precisamos entender, irmão, a gente precisa obedecer. Não estou entendendo o que Deus quer, irmão, obedece, vai. Não quero entender. Quem sabe depois você vai entender. Eu nunca esqueço, isso marcou no meu coração. Jesus está lavando os pés dos discípulos e Pedro está ali questionando, e Jesus fala para ele, Pedro, o que eu estou fazendo agora você não vai entender, mas depois você vai entender. Agora obedece, agora senta aí, deixa eu lavar o teu pé, porque se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Irmão, parece ser uma coisa tão simples, não parece? Lavar o pé. O que tem a ver lavar o pé com o ministério? O que tem lavar o pé com ser discípulo de Jesus? Não parece que é uma coisa que não tem nada a ver? Mas Jesus falou, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Encerrou aqui o teu ministério, encerrou aqui a tua vida espiritual, encerrou aqui o que eu poderia fazer na tua vida. Para nós parece que não tem nada a ver, mas para Deus tem tudo a ver.
Porque Deus muitas vezes está testando a nossa obediência. Porque Deus muitas vezes está testando a nossa submissão. Como é que Deus vai usar alguém que não sabe ser obediente? Como é que Deus vai usar alguém que não sabe ser submisso? Então Deus vai testar a gente, e Ele testa a gente às vezes com coisas que parecem insignificantes. Deus quer ver ó, se Ele vai obedecer ou não, se Ele vai buscar a minha direção ou não, ou se Ele vai sair fazer as coisas do jeito dEle. Porque Deus não pode usar quem não busca a direção dEle, porque Deus não pode usar quem é desobediente, porque Deus não pode usar quem está pouco ligando para a vontade de Deus. Deus não vai usar pessoas assim. Deus vai usar pessoas que são submissas e são obedientes. Quando Deus fala de Davi, Deus fala: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Mas o versículo não termina aí. Homem que fará toda a minha vontade. Aí é que está porque Davi era segundo o coração de Deus. Não é porque Deus olhou e falou: bem me quer, mal me quer, deixa eu ver, vamos passar a roleta na casa de Jessé. Roleta dos filhos de Jessé, vamos ver em qual vai parar. Não é assim, irmão. Deus olha para a nossa vida e Deus sabe, vai obedecer, vai ser fiel. Ele vai cumprir aquilo que eu colocar na mão dele. Se eu falar não, ele não vai fazer. Se eu falar sim, ele vai fazer. Não importa o que tiver diante dele, o compromisso dele é comigo. Nosso compromisso tem que ser, em primeiro lugar, com Deus. Ah, Senhor, mas está difícil. Mas eu vou fazer. Ah, Senhor, mas eu vou fazer. Não importa o que eu estou sentindo, não importa o que eu estou pensando, não importa as circunstâncias à minha volta, eu vou obedecer. Olha Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles se importaram com a pompa, tem uma cerimônia, e tem um monte de gente, e tem o rei. Ó rei, fica sabendo que nós não vamos obedecer. Não precisa nem fazer o rei, vou repetir o cerimonial. Não precisa repetir o cerimonial, não vai mudar nada. Mas a fornalha eu vou mandar esquentar 7 vezes. Aumenta 7, 500, 200, quantas vezes o senhor quiser. Nós não vamos desobedecer a Deus. Nós estamos prontos para morrer. Irmãos, eles estavam prontos para morrer. Se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, não somente da fornalha de fogo ardente, mas da tua mão, ó rei. Se não, esse sinal se for para a gente morrer, amém, glória a Deus, vamos morrer. Não estou preocupado de morrer na fornalha. A minha preocupação é uma só: não desobedecer a Deus. É esse nível de intimidade que Deus quer ter com a gente. Não importa o que vai acontecer aqui, e Paulo vai falar aqui depois da sua jornada em açoites, em prisões, em naufrágios. Não foi fácil o ministério de Paulo. Não é porque ele estava na direção de Deus que foi fácil. Não é porque ele estava onde Deus queria que ele estivesse. Aqui mesmo, ó, ele vai estar aqui em Filipos. E em Filipos o que vai acontecer com ele? Eles vão ser açoitados e presos. De repente, se eles fossem para outro lugar, não ia acontecer isso. Mas Deus queria. Deus tinha um propósito em eles serem açoitados e eles serem presos. Em Filipos, Deus vai levantar uma igreja boa. Aonde Deus direciona eles para ir, na Macedônia, Deus tem algo maravilhoso. Paulo está ali orando, diz a palavra do Senhor, eles vão ficar em Trode. Eles vão ficar em Trode até que dia? Olha o versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então você vê que Paulo, olha, eles iam para o lugar, o Espírito Santo impediu. Eles iam para outro, o Espírito Santo impediu. O que Paulo fez? Vamos parar. Vamos parar e vamos esperar a direção de Deus. Ele só vai partir de novo para a viagem quando ele vai ter a visão. Quando ele vai entender, agora Deus está direcionando para cá. Porque se ele fosse tomar qualquer decisão fora da direção de Deus, ele já sabia, vai dar errado. Então vamos ficar quietinho aqui. Mas Deus não falou ainda. Amém. Eu estou orando porque eu quero fazer uma coisa. Então Deus não falou, não é para você fazer.
Ah, mas quer dizer então que Deus não quer que eu faça? Não sei, pode ser que não seja o tempo de fazer. Espera. Salmo 40, esperei pacientemente, confiantemente pelo Senhor. Eu vou esperar até quando? Até o tempo de Deus. E qual é o tempo de Deus? Eu não sei, só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe o tempo de Deus. Ah, então o que é que eu vou fazer enquanto Deus não falar nada? Fique quietinho. Se Deus não falou nada, é porque Ele não quer que eu faça nada. Se Deus não deu direção, é porque é para mim fazer o quê? Vou orar. Vou buscar o Senhor. A palavra de Deus diz que o profeta Samuel vai lá e unge Davi como rei. No outro dia ele sentou no trono? Não. Porque ainda tinha Saul lá. Ele foi no outro dia bater no palácio e falar, ô Saul, ontem Deus me ungiu rei de Israel. Você está no meu lugar, sai daí. Aí o Saul matava ele. Ah, mas não foi Deus que ungiu ele? Foi, mas era o momento? Não. Quando que chegou o tempo? Chegou o tempo quando Deus colocou ele. E não foi fácil. Porque Saul vai perseguir ele, porque ele vai ter que viver como um exilado, fora da sua terra. Foi fácil? Não, não podia fixar residência em lugar nenhum. Teve um momento que ele teve que pegar os seus pais e levar para o rei dos Moabitas e falar, fica aí. Ficou tão desesperado que ele tentou fugir para os filisteus. Ele vai para Gate. Golias era o filisteu de onde? De Gate. E onde que ele vai buscar refúgio? Em Gate. Olha só o que o desespero faz com a gente. Golias era soldado de Aques, rei de Gate. E onde que Davi foi buscar refúgio? Em Aques. Aí quando os soldados dos filisteus olham, falam, esse é Davi, rei, que matou o filisteu. Lembra de Golias? Lembra do nosso herói? Foi ele que matou. Aí Davi ouviu e falou, ixi, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou fingir de doido aqui, porque senão eu vou morrer. Então você vê que a gente, quando toma uma direção na pressão, quando a gente toma sem a orientação de Deus, não vai dar certo, irmão. Então nós precisamos fazer o quê? Olhar para a palavra de Deus, aprender com aquilo que a palavra de Deus nos mostra e sermos obedientes, esperar no Senhor, aleluia. Buscar a direção de Deus. Eu estou querendo trocar de carro, então começa a orar. Ano que vem eu quero trocar de carro, então começa a orar hoje. Eu estou querendo mudar de emprego, então começa a orar agora. Começa a orar agora, porque de repente você não vai nem precisar fazer nada, de repente a proposta chega para você. Eu tenho uma experiência muito grande nisso, porque eu estava casado com a Edilene, era casado de novo, e toda a minha família foi para o Rio Grande do Sul. E eu fiquei numa ansiedade danada, querendo ir para o Rio Grande do Sul. Fiquei. E aí fui falar com o pastor da minha igreja na época. Ele falou, vamos orar? Porque às vezes Deus levou seus pais para lá, seus irmãos, mas não é você. Agora você tem a sua família agora é tua esposa e tua filha. E eu estava ansioso, falei, não, vamos orar. E eu tinha no meu coração que era a vontade de Deus que eu fosse para o Rio Grande do Sul. E aí nós fomos orar e Deus usou uma irmã para falar, não é a hora. Não é a hora. Falei, meu Deus, como é que eu vou saber a hora? E Deus continuou usando a irmã. Antes que você faça qualquer coisa, espera, fica quietinho. Quando você receber uma proposta de lá, é a hora. Aí fiquei, esperando a proposta de lá. Mas não liguei. Podia ter ligado, arruma alguma coisa aí para mim. Não, fiquei quietinho. Quando eu já até tinha pensado, ixi, acho que não vai demorar isso aqui mesmo, não vai não. Passou, não sei se foi 2 meses, não foi muito tempo. Meu irmão me ligou e falou, preciso que você venha aqui trabalhar comigo aqui. Eu não tinha falado nada para ele, ninguém sabia de nada. Deus abriu a porta, Deus preparou tudo. Do jeito que Deus falou, irmãos, e Deus fez uma coisa tão diferente, que eu fui na empresa que eu trabalhava, e falei para o meu chefe, eu quero que você me mande embora. Ele falou, por quê? Porque eu quero ir embora para o Rio Grande do Sul. Aí ele falou para mim, você é gaúcho? Eu falei, não. O que você vai fazer no Rio Grande do Sul? Você já foi para lá, viajou, conhece? Eu nunca fui para lá, não conheço, nem sei como é que é. Falei, o que aconteceu?
Falei, não, é que eu creio que Deus está me levando para lá. Ele falou, eita, Deus está te levando para lá? Ele falou, é. Ele falou, você nunca foi para lá? Não. Quem que tem lá? Eu falei, não, tem, meus pais já foram e tal, meu pai é pastor e tal. Ah, tá, entendi. Ele falou, não, tudo bem. Aí ele falou, você é um bom funcionário aqui, você não falta, você não chega atrasado, você faz tudo certinho, mas isso é só, você não faz mais que a sua obrigação, todo funcionário tem que fazer isso mesmo. Eu falei, não, tudo bem. Ele falou, vou fazer o seguinte com você, quando que você tem que ir? Isso era em outubro, eu falei, ó, eu preciso ir para lá agora, eu quero viajar no dia 2 de novembro, feriado. Tá bom, vou fazer uma coisa com você. Vai, fica um mês lá. Se você não gostar, você volta que a tua vaga está aqui. Não vou te mandar embora. Depois eu desconto nas tuas férias. Pode ir, fica um mês lá, vê se você gosta. Se você não gostar, você volta. Tua vaga está aqui. Aí eu falei, não, você vai dar abandono de emprego para mim, né? Fiquei com medo. Vai falar que eu abandonei o emprego. Não vou fazer isso. Prometo para você, me comprometo com você. Depois de 30 dias você pode me ligar. Se você falar, é aqui mesmo que eu quero ficar, eu te mando embora, pago todos os seus direitos. Falou, pode confiar em mim, pode ir. Tá bom, fui. Passou os 30 dias, aí liguei de lá mesmo, não consegui falar com ele. Falei, ixi, meu Deus. Liguei no outro dia, nada. Aí a secretária falou, mas quem é você? Por que você quer falar com ele? Aí expliquei tudo, ela falou, tá bom. Liga amanhã, tal hora. Aí liguei, falou, ele não está, mas ele falou para você, pode vir que ele vai pagar tudo. Irmãos, eu voltei, recebi tudo certinho, pagou todos os meus direitos, peguei a Edilene que tinha ficado e a Carol, elas tinham ficado, não deu para ir junto, e a gente foi. Então Deus preparou, do jeito que Deus tinha falado para a irmã, quando você receber a proposta, pode ir que eu vou preparar tudo. Deus preparou tudo, irmão. Deus preparou tudo. Então, quando a gente confia no Senhor, a Bíblia diz, entrega o teu caminho, Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e quem que vai fazer? Deus, irmão. É Ele que faz. Então não adianta eu querer fazer, a palavra de Deus diz assim, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É Deus é que vai fazer. É Deus é que vai agir, é Deus que vai conduzir, é Deus é que vai mover aquilo que eu não posso mover. Mas eu tenho que estar na direção de Deus, porque se eu não estiver na direção de Deus, Deus não está junto não. A Bíblia diz, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, não vai andar. Quando Elias ele fica com medo da ameaça de Jezabel, ele foge, vai lá para o Monte Horebe, o que Deus disse para ele? Que fazes aqui, Elias? Ué, será que Deus não sabia que ele estava ali? Mas entenda o que Deus está falando. Eu não mandei você estar aqui. Eu não mandei. Mandei você vir para cá. A pergunta de Deus é essa: o que você está fazendo aqui se eu não mandei você vir para cá? O que você está fazendo aqui? E aí ele começa a se queixar: Senhor, mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, só eu fiquei. Deus disse: não, tem 7.000 lá que eu reservei para mim. Você não é o único, não. Tem propósito. Pelo caminho, olha que Deus sabe, pelo caminho que você veio, você volta. Porque eu vou fazer isso, vou te usar para fazer isso. E o que Elias fez? Obedeceu. O caminho que ele voltou. Irmãos, então, entenda uma coisa. Quando eu saio da vontade de Deus, Deus não vai fazer atalho para mim. Deus não faz atalho para ninguém. Deus não faz atalho. A gente tem a ideia de que Deus vai fazer atalho. Eu fiz uma burrada na minha vida, Deus vai fazer um atalho aqui. Não. A palavra de Deus é volta. Caminho que você veio, volta. O filho pródigo saiu da casa do pai. Deus fez um atalho? Ele encontrou alguma coisa boa lá? Não. Onde que ele encontrou? Volta. Vai para a casa do teu pai. O caminho que você tomou para sair, você volta. Foi que Deus falou para ele: volta. Vai para Israel, Elias. Não tenho nada com você aqui. Não tenho nada com você no reino de Judá. O que eu tenho com você é lá no reino de Israel. Volta para lá. Porque lá eu vou usar a tua vida. Então a gente precisa entender isso.
a bênção de Deus, que o favor de Deus, que o mover de Deus está no centro da sua vontade. Infelizmente, Barnabé saiu, não gerou nada. Nada, irmão, não gerou nada. Quando a gente sai da vontade de Deus, a gente pode ter boa intenção, a gente pode ser esforçado, a gente pode ser servo de Deus, a gente pode ser cheio de Deus. Se eu estou fora da vontade de Deus, não vai gerar nada. Só vai gerar alguma coisa. Aliás, vai gerar sim, vai gerar problema, vai gerar dor de cabeça, vai gerar enrosco. Mas se eu estou na direção de Deus, vai gerar fruto, vai gerar bênção, vai gerar salvação. Quantas pessoas vão ser salvas aqui, porque Paulo ouviu a voz do Espírito Santo? Não vou na Ásia, não vou para a Bitínia, eu vou aonde Deus mandar. É na Macedônia? Então vou para a Macedônia. Aí o fruto veio, aí as vidas foram alcançadas. Então que a gente aprenda isso, sempre nós temos que andar na direção do Espírito Santo. E a palavra de Deus nos ensina, aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele é como? Como o vento. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. O que isso quer dizer, irmão? Deus não dá roteiro para a gente. Deus não dá roteiro. Por isso a Bíblia diz, Abraão saiu sem saber para onde ia. Deus não deu um roteiro para ele. Ó, você vai sair daqui, vai ir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e para cá, tá bom? Sabe por quê, irmão? Porque se Deus desse um roteiro para a gente é tão orgulhoso que a gente ia falar assim, mas se eu cortasse caminho por aqui, não ia ficar melhor? A gente ia querer melhorar o plano de Deus. A gente ia querer ajudar Deus. Senhor, esse planejamento do Senhor aí não está muito certo, não. Eu acho que aqui fica mais fácil. Depois. A gente ia querer dar pitaco nas coisas de Deus. E a gente não tem que dar palpite nas coisas de Deus, a gente tem só que obedecer. Não importa o que Deus falar. Senta aqui, deixa eu lavar o teu pé. Amém, Senhor, eu vou sentar aqui, pode lavar meu pé. Não sou digno, a gente não é mesmo. Não sou merecedor, a gente não é mesmo. Mas a gente é chamado para obedecer. Obedecer. E obedecendo ao Senhor, nós vamos ser abençoados. O que agrada a Deus, irmãos, é obediência. Lembra do que Deus usou Samuel para falar a Saul? Tem tanto o Senhor prazer em sacrifícios e em holocaustos, quanto em que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus tem mais prazer na obediência do que em qualquer outra atitude tua. Não, mas eu vou jejuar 50 dias. Não, mas eu vou orar todo dia de joelho, até meu joelho desconjuntar. Não, irmão, obedece. Obedece ao Senhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não estou dizendo que é errado jejuar, nem é errado orar, não. Mas não adianta você fazer coisas que, se você não está na direção de Deus. Porque nós não vamos comprar o favor de Deus. Deus vai se mover em nosso favor à medida que nós o obedecemos. Amém? Então que a gente aprenda com a lição de Barnabé, nunca ser guiado por nada, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. E a gente aprenda com a lição de Paulo, eu vou aonde Deus mandar. Onde Deus não mandar, eu não vou não. Eu vou para onde o Espírito Santo permitir. Onde Ele não permitir, eu não vou não. Mas eu sou servo de Deus. Amém. Deus me mandou lá? Não, então não vou não. Deus vai levantar outro para ir lá. Deus vai usar outro. Irmão, a igreja, ela é feita de várias... Olha para o teu corpo. Pensa uma coisa aqui, ó. Vamos trocar a unha do dedão e colocar no dedinho. Vai ficar bom? Não vai. Vamos pegar a unha do dedo da mão e colocar no pé. Vai ficar bom? Não vai. Dedão com dedão, dedinho com dedinho, não vai. Por quê? E Deus fez cada um para o seu lugar. Deus colocou cada um tem a sua função. Deus não faz a igreja não é uma fábrica de clone, um clonando o outro, não é. O que Deus tem é individual para cada um de nós. E Deus vai usar cada um de uma maneira, cada um no seu propósito. Paulo foi enviado para os gentios. E os outros apóstolos para os judeus. Então, Paulo vai seguir naquilo que Deus direcionou a ele.
Siga onde Deus te direcionou, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Não tem coisa melhor do que a gente fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Josué, grande parte da vida de Josué, o que ele fez? O servidor de Moisés. Como é que começou o ministério de Eliseu? Aí está Eliseu, filho de Safate, aquele que deitava água sobre as mãos do profeta Elias. Aí chegou o tempo que Elias foi, Deus falou, agora é com você, Eliseu, agora é você que vai seguir adiante. Mas ele começou ali, irmãos. Então, fica onde Deus colocou você. Faça aquilo que Deus colocou na sua mão. Vai chegar o tempo certo. Olha, José está na prisão. O que José está fazendo na prisão? O que José tem que administrar a prisão, irmão? O que José tem que falar para o carcereiro? Deixa que eu cuido aqui das coisas aqui. Por quê? Porque Deus tinha um propósito nele, está ali. Deus estava dando um curso para ele de administração dentro da prisão. Já parou para pensar nisso? Onde você se graduou? José, o faraó, podia perguntar, porque os nossos jovens se graduaram aqui, ali. Não, me graduei um pouquinho lá na casa de Potifar, depois comecei lá na casa de Potifar, terminei minha graduação lá na prisão, lá. Lá que eu concluí, lá que eu me diplomei. Não se preocupa com nada, deixa Deus guiar, deixa Deus dirigir. Vamos orar.